Fala, nação rubro-negra, tô de volta agora aqui no canal Resenha Rubro-Negra para a gente poder conversar sobre o que está acontecendo no Flamengo. Basicamente, são duas grandes novidades que a gente tem para falar para vocês. A primeira delas é com relação ao jogo de hoje. Vamos trazer aqui as prováveis escalações de Flamengo e Bolívar em tela para você conferir como que as equipes se posicionarão em campo e quais são as ideias do técnico Tite e de Flávio Robato para o jogo de hoje. Aliás, o Tite barrou o medalhão do Mengão queridão, que vai ficar como opção no banco de reservas. Carlinhos tá com moral com o treinador rubro-negro e vai ser titular. Mas calma aí que eu vou mostrar direitinho para vocês, tintim por tintim, como que as equipes vão entrar em campo hoje. Quero falar também sobre Carlos Alcaraz. Mauro César trouxe algumas informações agora na parte da manhã que vão de encontro ao que eu venho falando com vocês desde ontem. Então tem novidades também a respeito de Carlos Alcaraz. Com relação ao Claudinho, podemos tirar ele da relação de jogadores pretendidos pelo Flamengo. O atleta não mais vai ser tentado pelo rubro-negro por essa gestão. Ou seja, há 3 janelas que a gestão Rodolfo Landim vem tentando trazer o Claudinho e não conseguiu. Agora acabou a oportunidade do jogador vir para o Flamengo durante a gestão Rodolfo Landim, porque a próxima janela de transferências só abre em janeiro. E aí nós já teremos uma outra gestão tomando conta do Clube de Regatas do Flamengo para o triênio 2025 a 2027. Então não sai daí não, fica até o final do vídeo para você ter boas e novas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Para não esquecer, hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Pois é, nação. Eu botei até a camisa da Estácio de Sá para poder conversar com vocês aqui. Todo mundo sabe, né? Estácio de Sá, no ano do centenário do Flamengo, fez uma homenagem para o Mengão queridão. Acho que há cerca de 2 anos atrás eles voltaram a repetir o samba enredo novamente. E aí eu tive a oportunidade de comprar a camisa e sempre que posso eu a uso, e quando eu uso o Flamengo ganha. Então por isso que eu tô com essa camisa aqui hoje, para dar sorte pro Mengão queridão contra a equipe do Bolívar. Lá na Bolívia os caras estão muito assim, confiantes que vão conseguir bater o Flamengo. Não é uma tarefa fácil, pessoal. Os caras têm que marcar 3 gols na gente para nos eliminar direto, 2 para levar para as penalidades, e o ataque deles nem é tão bom assim, nem é um ataque tão bacana assim. É claro que eles contam com a altitude, mas da última vez que o Flamengo jogou com os reservas contra eles, eles ganharam por apenas 2-1. Esse resultado ainda classifica o Flamengo. Tudo bem, hoje nós não vamos com reservas para lá, mas vamos com uma equipe bem mesclada. Afinal de contas, Gabigol, Pedro, Alan, Arrascaeta, Wesley e Matias Vinha e Cebolinha estão fora da partida. 7 jogadores, 6 com potencial de ser titular. É mole ou não? Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas primeiro deixa eu falar um negócio para vocês. Já somos 413 membros do nosso clube de membros aqui no Resenha Rubro-Negra. Estamos muito perto de chegar na marca de 500 membros e começarmos a realizar os sorteios para vocês. Vocês já entenderam que o nosso clube de membros é para manter os nossos canais aqui no YouTube, né? É uma forma de você patrocinar o nosso canal para a gente não ter que desistir desse sonho, que é de levar informação verdadeira do Mengão queridão para vocês, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. E esse patrocínio, ele pode ser dado por apenas R$ 1,99. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e também no chat, como uma mensagem fixada para vocês, fazer o cadastro dentro do YouTube, e por R$ 1,99 você pode nos garantir aqui por muito tempo. Então eu estou contando com a sua colaboração, com a sua ajuda, para você se tornar um patrocinador do nosso canal. Se você gosta do gordinho que vos fala, a hora é agora. Torne-se membro do nosso Clube VVP e mantenha o nosso canal aqui com você. Ó, até rimou, hein? Nação, então vamos começar a falar sobre o Bolívar. Os caras estão muito animados com o jogo de hoje. O técnico Flávio Robato vem dando seguidas entrevistas dizendo que confia no seu plantel. Também não ia falar que não confiava, né? Mas enfim, e que acha que é possível reverter o placar contra o Flamengo. O Bolívar vive uma fase muito boa na temporada, é líder do Campeonato Boliviano. Grande coisa, né? O Avaí seria líder do Campeonato Boliviano, né? Teria problema só da altitude. Fora isso, o Avaí conseguiria ser
líder do campeonato boliviano, acho eu. Vocês não acham, não? Coloca aí nos comentários. Tô muito arrogante hoje, né? Porque tem jogo do Flamengo. Mas, enfim, os caras são líderes lá. Tem um plantel muito bom, fizeram algumas boas contratações lá. Tem o ex-vascaíno, o ex-atleticano Fábio Gomes, né, que fez uma boa partida no Maracanã, nada demais, mas fez uma boa partida no Maracanã. E a ideia dos caras é vir para cima do Flamengo já nos primeiros minutos. Eu tenho ouvido as rádios bolivianas e na difícil interpretação daquele espanhol falado rapidamente, o que dá para pescar é que os caras querem abafar o Flamengo, conseguir pelo menos 2 gols no primeiro tempo, para descansar e vir com tudo para cima do Flamengo no segundo tempo. Os caras sabem que o Flamengo vem muito desfalcado, que as principais peças do Flamengo não estarão em campo hoje, e verdade seja dita, as principais peças do Flamengo hoje são quem? Pedro, Arrascaeta, Gerson, Nicolás de la Cruz, Everton Cebolinha. Desses 5 atletas, 3 não estarão em campo hoje. Teremos apenas Gerson e Nicolás de la Cruz. E uma coisa que nos preocupa muito é que o Gerson, que vem sendo o melhor jogador do Flamengo, indiscutivelmente, na minha opinião, nunca se deu muito bem na altitude. Sempre cansa muito depressa, sempre cansa muito rápido. Aliás, um dos motivos do Tite ter segurado, barrado o Bruno Henrique da escalação titular do Flamengo é justamente 2 situações. Primeiro, a idade do Bruno Henrique, né, gente? Já tá com uma idade mais avançada, para jogar na altitude, o corpo começa a cobrar. Segundo, que ele recém voltou de lesão e só tem a minutagem contra o Botafogo, praticamente, depois que voltou de lesão. Então, como o organismo dele não tá ainda no ritmo de jogo adequado e como nós vamos jogar no alto da montanha, lá no Everest, não é recomendado ter o Bruno Henrique desde o início. Por isso, o Bolívar vai com o goleiro Lampi, vai com o lateral direito Sagredo, a dupla de zaga Orihuela e o brasileiro Anderson Jesus. Do lado esquerdo vem o José Sagredo, que é gêmeo do Jorge Sagredo. Ainda bem que a gente não precisa marcar o jogador pelo rosto, né? Senão não ia dar. Porque o lateral esquerdo é irmão gêmeo do lateral direito dos caras. Grande informação, Fabrício, tá matando a pau hoje. Bom, no meio de campo os caras vêm com 5 jogadores. A ideia do Flávio Robato, que funcionou no Maracanã, é prender o meio de campo do Flamengo, não deixar as ações do meio de campo do Flamengo comandarem o jogo. Porque quem ficar com a bola hoje vai ser aquele que vai comandar a partida. Na altitude, a melhor coisa que o Flamengo tem a fazer é ficar o máximo de tempo com a bola. Eu sempre falo isso e o Flamengo nunca faz. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir fazer hoje. Porque, gente, se você fica com a bola, você determina o ritmo. Você não precisa impor correria se você tá com a bola no pé. Toca-me, voe, toca-me, voe, toca-me, voe, toca-me, voe. Fica tocando. Vai progredindo com calma, com sabedoria, sem apavoramento. Agora, se você tá sem a bola, a outra equipe é que impõe o ritmo. E para não perder a posse de bola, porque eles sabem que é o meio de campo do Flamengo que comanda as ações, ele vem com o Justiniano, camisa número 23, Salcedo, camisa número 20, e o Vaca, com a camisa número 11, fazendo um triângulozinho ali, tá? Um meio de campo mequetrefe. Aí tem o Fábio Gomes e o Bruno Sávio, que sem a bola vão voltar na posição que tá aí na telinha de vocês, mas quando eles estiverem com a posse de bola, ambos vão avançar e a equipe do Bolívar vai ficar dessa maneira quando tiver a posse de bola. Olha só, são 6 jogadores no comando de ataque com a posse de bola. Perderam a posse de bola? Descem os jogadores, Justiniano e Salcedo fechando atrás da Vaca, Fábio Gomes e Bruno Sávio fechando o meio de campo, como vocês estão vendo na telinha aí agora. Então essa formação de 5 jogadores aí no meio de campo é sem a bola e depois a formação num 4-3-3 com a posse de bola, jogando 6 jogadores para cima do Flamengo. E a ideia dos caras é acelerar o jogo desde o início. Por isso eu vou repetir, na hora que o jogo começar, vocês se lembrem do que o Fabrício está falando aqui, tá? É importante o Flamengo segurar a bola. O Flamengo, detendo a posse de bola, evita a correria que eles vão impor para cima da gente. Bruno Sávio é veloz pra caramba, já acostumou com a altitude, está jogando lá um certo tempo já, é driblador, é enjoado, é bom de bola, é alto, faz gol até de cabeça, aí os caras vão cruzar a bola lá pra caraca, tá? O Flamengo vem com
Agostinho Rossi, número 1 no gol. Varela, número 2 na lateral direita. Fabrício Bruno e Léo Pereira, 15 e 4 no miolo de zaga, com o excelente Ayrton Lucas, meia dúzia na lateral esquerda. Aí o Flamengo vem com meio de campo pesado para segurar os caras. Léo Ortiz, 3, Eric Pulgar, 5, Nico, 18. Meio de campo com 3 jogadores que têm pegada de marcação. Gerson mais aberto na direita, 8, capitão da equipe. Luiz Araújo retornando com a 7 do lado esquerdo. E o Carlinhos sendo o nosso pivôzão com a camisa número 22. Essa é a escalação do Flamengo quando o Flamengo tiver com a posse de bola. Sem a posse de bola, a ideia do Flamengo, do técnico Tite, é uma formação um pouco diferente, com o Gerson e o Luiz Araújo fechando o meio de campo, com o Nico e o Léo Ortiz ajudando na recomposição. Então, tá na telinha agora como o Flamengo pretende se comportar defendendo. Reparem que defendendo, a gente ocupa também o meio de campo com os mesmos 5 jogadores do Bolívar. É uma estratégia do técnico Tite, graças à lesão do Arrascaeta, porque com o Arrascaeta é impossível fazer isso que eu estou mostrando na tela. Com o Arrascaeta, não tem esse homem para marcar. Ele fica como o segundo atacante mais próximo ali do Pedro. Sem o Arrascaeta, o Luiz Araújo retorna, o Gerson retorna, e aí a gente fecha uma linha de 5. Somado aos 4 do sistema defensivo, 9 jogadores defendendo, apenas o Carlinhos ficando mais à frente na equipe rubro-negra. E aí a gente iguala o número de jogadores que o Bolívar vai ter quando vier atacar, porque os caras vão atacar com 7, nós vamos ter 9, a gente ganha ali o meio de campo. E o Flamengo não tem que se preocupar em sair no contra-ataque. Ah, Fabrício, é bom que a gente se encolhe assim, eles vêm, a gente sai em velocidade. Não tem nada de sair em velocidade. A gente tem que sair na moral. Claro, uma vez ou outra, para aproveitar a distração ou o mau planejamento deles, vamos na velocidade do Luiz Araújo, mas não precisa ser toda jogada. Vamos sair tocando. Nós estamos indo para lá, gente, com 2... Nação rubro-negra. Que pessimismo é esse? Nós estamos indo para lá com 2-0 de vantagem. Os caras têm que fazer no mínimo 2-0 na gente para conseguir levar para as penalidades. E se levarem para as penalidades, que é o pior resultado possível, a gente tem Agostinho Rossi ali para defender, ué. Então, assim, não é uma situação de, nossa, eu tô com medo, não sei se o Flamengo vai passar, se não vai. Sim, o Flamengo vai passar. Pode acreditar, o Flamengo vai passar. Olha só, gente, eu vou falar para vocês aqui os últimos jogos do Bolívar, tá? Na quinta-feira, dia 8 de agosto, os caras jogaram... Peraí. Tá, aqui. Bom, aqui. No dia 19 de agosto, eles empataram em casa em 0-0 com o Clube Deportivo. Esse jogo teve alguns jogadores poupados, foram 7 jogadores utilizados da equipe titular ao longo do jogo, tá? No dia 8 de agosto, agora sim, em casa, eles jogaram contra o Jorge Wilstermann. E aí eles fizeram 2-0, que é o placar que eles precisam para levar para a penalidade hoje. Só que o Flamengo não é o Jorge Wilstermann, né? O outro jogo na casa deles foi no dia 31 de julho. E eles meteram 4-0 no Clube Gualberto. Só que o Clube Gualberto não é o Flamengo. Meteram 4-0 lá. No dia 21 de julho, em casa, eles empataram em 0-0 com o Always Reed, que é um time um bocadinho melhor do que esses outros que eu tô falando com vocês aí. O Flamengo é muito melhor que o Always Reed. O outro jogo na casa deles foi no dia 28 de maio agora. Bolívar e Palestino, 3-1. Não foi o suficiente, não seria o resultado suficiente para passar direto pro Flamengo, pelo Flamengo, levaria para as penalidades. Ou seja, pessoal, neste ano, só uma vez, 2 vezes, eles conseguiram o resultado de 3 gols ou mais na casa deles. Foi no Bolívar 4, Clube Deportivo 1, no dia 19 de maio, e nesse jogo que eu falei para vocês, não, só Bolívar 4, Clube Gualberto 0. Só nessas 2 oportunidades eles conseguiram fazer uma diferença de mais de 3 gols. E vejam os times que eles fizeram. Nenhuma dessas equipes era o Flamengo. São equipes muito inferiores ao Flamengo. Toda vez que os caras jogaram como equipe um pouco mais fortinha, os caras se fizeram valer da altitude, mas ganharam ou pelo placar mínimo ou por no máximo ali 2 gols de diferença. Certeza que isso não acontecerá com o Flamengo. Nem pelo placar mínimo, nem por 2 gols de diferença o Flamengo vai perder essa partida de hoje.
Para mim, inclusive, o Flamengo vence o jogo hoje por 2-1. Miriane, bem alto, qual é o seu palpite para o jogo de hoje? 1-1 a Miriane, não sei se vocês escutaram, 1-1 no palpite da Miriane. Agora eu quero o palpite de vocês. Coloquem aqui nos comentários qual é o palpite de vocês para o jogo de hoje. Para mim é 2-1, para a Miriane é 1-1, ou seja, estamos classificados. Bom, se nós estamos classificados, nós vamos enfrentar então a equipe do Peñarol, que se classificou ontem na mesma altitude que o Flamengo vai enfrentar hoje, só que jogando contra a equipe do The Strongest, um jogo esquisito, um time de preto com lista amarela, o outro de amarelo com lista preta. Eu e a Miriane assistimos a partida. O Peñarol teve até algumas boas chances, chegou a bater bola na trave e tudo mais, mas no final das contas, a equipe do The Strongest acabou vencendo o jogo por 1-0. O Flamengo tem que primeiro vencer o Bolívar, para depois se preocupar com o Peñarol. Mas quando o Flamengo for estudar o Peñarol, que estude todos os jogos, menos o de ontem. Porque o de ontem foi um jogo que o Peñarol fez para poder manter o resultado. Foram para lá com um 4-0 no lombo do The Strongest e jogaram ali para não sofrerem muito, para administrarem o resultado na altitude, já que fizeram o resultado em casa. Agora, jogos contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo em casa contra o The Strongest, esse sim o técnico Tite tem que avaliar bastante. Outras equipes que passaram. Fluminense passou pelo Grêmio e vai enfrentar o Atlético Mineiro, que passou pelo São Lourenço. O River Plate também venceu a sua partida. Tivemos também o Colo-Colo do nosso inesquecível quem, Miriane? Que joga lá, Arturo Vidal, né? Passando também ontem. Aí hoje a gente tem mais 2 jogos para se definirem os classificados às quartas de final. Então, só para relembrar, passou o Fluminense pelo Grêmio, Atlético Mineiro passou pelo São Lourenço, Colo-Colo passou pelo Júnior de Barranquilha, River Plate passou pelo Tajeres, Botafogo passou pelo Palmeiras, o Peñarol passou pelo The Strongest e hoje saem os 2 últimos classificados. São Paulo joga contra o Nacional no Morumbis, e é Morumbis, pessoal, por conta do patrocínio dos caras, tá? Outro dia alguém me questionou, falando que eu tava fazendo lacração. Não é isso que vocês pensaram, né? Morumbis por causa do chocolate. Eu nem sabia também. E Bolívar e Flamengo. O jogo do Flamengo é às 21h30, com transmissão da ESPN e do Disney Plus. Se o Flamengo passar, e vamos passar, pela primeira vez na história da Libertadores da América, teremos 3 clubes cariocas nas quartas de final. Botafogo, Flamengo e Fluminense. Bom, deixa eu dar uma dica para vocês antes da gente falar sobre o Carlos Alcaraz, tá? A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você entrando em contato através do link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, você pode conseguir aquela grana que você tanto precisa para resolver os seus problemas. Com isso, você ainda concorre a um manto sagrado. É só bater aí no link e falar com os caras. Tô vindo do canal do Fabrício Lopes lá, do Central do Flau, do Resenha Rubro Negra. Então quero participar do sorteio. Você ainda vai participar do sorteio do manto sagrado, ou seja, pode ganhar uma grana preta por causa do seu FGTS que tá lá e ainda ganhar o manto sagrado do Mengão Queridão. Quer coisa melhor? Então clica no link e resolva a sua vida, patrão. Agora clica no link que tá aí também, que eu já falei para vocês, e se torne membro VVP por apenas R$ 1,99. Para rolar o sorteio, a gente precisa chegar nos 500 membros aí. Estamos aí com 400 e poucos, que eu já falei para vocês. Chegando a 500 hoje, amanhã mesmo, eu já começo a sortear os brindes para vocês. Então dá essa moral para nós aí. Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, argentino, ex-Racing, atualmente no Southampton, que voltou de empréstimo da Juventus, é o alvo do Flamengo. O Flamengo desistiu do Claudinho oficialmente e o foco agora é em Carlos Alcaraz, como eu havia dito para vocês ontem. A situação é a seguinte, pessoal. O Mauro César trouxe e a gente confirmou que o Southampton gostou da ideia do Flamengo de emprestar o Vitor Hugo com opção de compra. Então a composição ficou em o Flamengo pagar entre 18 e 20 milhões de euros, mais o empréstimo do Vitor Hugo com opção de compra. Com isso, o Southampton tomou a seguinte decisão. É melhor eu ter essa grana aqui e ainda ter um empréstimo de um jogador que, se render aqui, eu ainda posso comprar. E, gente, 15 milhões de euros para os caras é dinheiro de pinga, né? Do que eu vendê-lo lá para Lazio, pegar 30 milhões de euros, mas eu não consigo contratar ninguém com potencial
por 30 milhões de euros aqui na Europa. Então, a ideia que o Flamengo passou para os caras, eles gostaram. E sobre isso eu já tinha falado para vocês ontem, tá? E lembra que eu falei para vocês que dificilmente o Flamengo envolveria um jogador, daria um jogador? Pois é, o Flamengo não vai doar o jogador, não. O Flamengo vai emprestar com opção de compra. No final do empréstimo, se os caras virem que o Vitor Hugo rendeu, aí eles vão comprá-lo do Flamengo. O Flamengo não vai estar dando ninguém, não. Vai estar pagando entre 18 e 20 milhões de euros. Falei que a coisa não seria exatamente daquele jeito. E aí o Mauro César confirmou aquilo que eu estou falando desde ontem para vocês. A decisão agora está com o Carlos Alcaraz. O Carlos Alcaraz verdadeiramente quer ir para Lazio. O que pode fazer ele desistir de ir para Lazio para ele vir para o Flamengo? O cafezinho do Marcos Braz. É isso que vai acontecer agora. O Marcos Braz agora vai começar a apresentar um projeto para o Carlos Alcaraz querer vir para o Flamengo. Fabrício, o que você acha? Ele vem ou não vem? Depende da lábia do Marcos Braz, depende como estiver a inspiração do Marcos Braz para convencer o atleta. Contrato a gente já sabe, vai ser de 5 anos. Não tem, o Marcos Braz já falou que não tem outro jeito de convencer esses caras a virem para o Brasil se não for assim. Então, 5 anos de contrato para o Carlos Alcaraz. E o salário? O Carlos Alcaraz hoje, ele não tem um salário muito grande lá na Europa, não. Ele ganha 40 mil libras por semana. Na Inglaterra se paga por semana. O que dá no total de um mês aí 120 mil libras. Aproximadamente 860 e poucos mil reais por mês. Ou seja, não é impossível do Flamengo pagar um salário legal. O Michael tá chegando para ganhar entre 1,5 e 1,8 milhões de reais. Então, se os caras oferecerem ao Alcaraz ali 2 milhões e 100, 1,9, nessa faixa, dobrando o salário dele, eu creio que ele vai aceitar vir para o Flamengo sim, mas é igual eu falei. Para ele desistir da Europa, porque na Europa ele tá na vitrine, né? E para vir para cá, pô, o Flamengo é vitrine. Mas uma coisa é você jogar a Série A, que é a Liga Italiana, que todas as TVs da Europa estão transmitindo. Outra coisa é você disputar o Campeonato Brasileiro, que algumas praças na Europa transmitem. Dá repercussão, mas inevitavelmente a Europa ainda dá mais repercussão do que aqui. Então o que o jogador pensa é isso, é perder um pouco dessa visibilidade com tão pouca idade. Aí é o que o Marcos Braz resolver com ele lá na base do convencimento é que pode fazê-lo aceitar ou não. O fato é que agora o Flamengo se aproximou do jogador. Se aproximou como? O Southampton autorizou o Flamengo a negociar com o atleta. Então vai ser um contato direto. O Flamengo vai tentar trazer o jogador para cá. O Flamengo tem muito pouco tempo para resolver essa situação e para resolver a situação do Fabrício Bruno também. Como a janela de transferências lá na França fecha agora no último dia desse mês, o Flamengo tem só esse restinho aí para definir a situação do Fabrício Bruno. Mas nem depende do Flamengo. Depende da equipe francesa do Rennes mandar ou não a proposta para o Flamengo, porque quando todo mundo já dá o Fabrício Bruno quando vendido, eu falava para vocês, a proposta nem chegou. É isso, nação. Por enquanto é isso. Eu vou correr lá pro clube de membros, que eu tenho certeza que uns 3, 4 já se tornaram membro e o resto da galera vai se tornar pra gente chegar aos 500 membros agorinha. Então tô correndo para lá para poder olhar. Tô esperando vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreva nos nossos canais, seja o nosso grande patrocinador. Fiquem com Deus. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Saudações rubro-negra.